Olá, gente, mais uma vez juntos na nossa página do YouTube, do Facebook, com as nossas dicas, é isso mesmo. E a nossa conversa hoje é sobre essa palavra, frequência. E talvez você até regale os olhos, né? Frequência, é isso mesmo. É uma energia, é uma força que nós passamos com o nosso ser, o nosso jeito, sem a gente perceber. É isso mesmo. E a gente observa isso em várias formas de comportamento. Por exemplo, às vezes você cumprimenta uma pessoa e ela não responde. E você sente até, né, um impacto diante disso. Então isso é um sinal de que a frequência daquela pessoa ela está muito baixa, né? Então de repente houve um bloqueio e com aquela visualização que ela teve, com o encontro que ela teve, então ela se fecha, e isso acontece numa rapidez tremenda, porque no fundo nós somos energias, né? A frequência também, ela está presente às vezes num palestrante. Ele está falando, mas ele está passando outra coisa. Ele fala de uma coisa, mas passa uma força totalmente diferente. Então isso também é chamado frequência. E aqui hoje nós veremos algumas dicas com relação a isso, como nós fazemos, né, no dia a dia, com a gente mesmo, para que a gente possa então emitir essa força, essa frequência, essa luz de forma realmente positiva, clara, bonita, que envolva realmente, sabendo que existe um estado de consciência perfeito, que é onde há o amor, onde há Deus. O próprio Francisco de Assis, não é? Às vezes ele chegava diante de um animal feroz e o animal ficava manso, porque a frequência, a força que ele emitia acalmava o animal. Às vezes durante a sua vida ele se deparou diante de ladrões que no contato com ele se voltaram para Deus, porque ele emitia uma frequência alta, muito elevada com relação ao amor. Então algumas dicas para que a gente possa hoje conhecer um pouco com relação a isso. A verdadeira pessoa, ela está no inconsciente. Veja bem, no inconsciente é que realmente é aquilo que nós somos de fato. Já falamos muitas vezes isso. Outro ponto interessante: o consciente é o que opera as frequências, é a nossa consciência, né? O nosso entendimento, aquilo que é claro na nossa forma externa, que realmente opera as frequências. A repetição, veja bem, a repetição cria o hábito que gera a frequência. Então, à medida que você vai repetindo aquele comportamento novo, ele vai se tornando um hábito em você, e ele passa então esse novo hábito a gerar essa força, essa energia, tem vários nomes, né? Essa frequência. A frequência acontece no silêncio, é isso mesmo. Ontem mesmo eu estive num lugar com um amigo, né, que foi a trabalho, e chegando lá tinha uma confraternização, e eu fiquei lá de fora, e de repente o rapaz sai lá de dentro, vem do meu lado, se aproxima de mim, tudo bem e tal, e começa a falar, que eu me separei da minha esposa, estou muito triste, e começa a se abrir, e começa a chorar. Ele nunca me viu. Mas por que ele fez isso? Por causa da frequência. Essa força o atraiu. De repente ele precisava de uma palavra, ele precisava desabafar, e como eu desenvolvo esse trabalho, você sabe bem disso, né? A minha frequência emite isso, e ele então percebeu, sem contato nenhum, sem nunca tê-lo visto, ele se aproxima de mim, começa a se abrir e contar. Eu já falei algumas coisinhas para ele, que o contato foi rápido que a gente teve. Então tem todas essas possibilidades, e tudo isso acontece no silêncio. Veja bem, foi no silêncio que ele veio, foi no silêncio que tudo aconteceu nesse encontro de ontem que eu tive, né, com esse rapaz. Outro detalhe importante, meu amigo, minha amiga, nós devemos estar no controle dos nossos sentimentos, ou daquilo que nós sentimos,
porque justamente aquilo que nós sentimos, ele irá passar a emitir essa frequência, essa força. Se a gente alimenta os sentimentos bons, iremos passar boas frequências. Se alimentamos os sentimentos negativos, iremos passar frequências negativas. Outro fato interessante, que é o último aqui citado, devido ao nosso tempo, né? A frequência pode estar ligada a um trauma ou um bloqueio do passado. Sim, exatamente. Às vezes você tem um bloqueio no seu passado e esse bloqueio te travou lá atrás. E a partir daí então você passa a ter um comportamento. E esse comportamento gera a frequência. Então é preciso você retornar naquele momento, reprogramar tudo aquilo, para que a partir daí então seja eliminado essa vertente de coisas negativas que geram depois as frequências, para que, trabalhando na raiz disso, depois passa a desbloquear então a frequência negativa para de ser emitida e uma frequência boa, uma força saudável de amor passa a se desenrolar. Então uma coisa é a ação do Espírito Santo através de mim e outra coisa é a frequência que eu emito, porque você não pode atribuir tudo ao Espírito Santo, porque e as coisas ruins, e aí? Não é? Então você vai generalizar tudo, vai colocar toda a culpa no demônio. Não, faço essas coisas negativas porque o demônio é que me conduz. E a gente tem uma plena consciência daquilo que nós fazemos, dos nossos atos. Deus nos deu liberdade para a gente dizer sim ou não. Então existe a ação do Espírito Santo que, é claro, domina tudo isso, está acima de tudo isso, que nos conduz, nos dirige, age através de nós, toca o coração das pessoas através do amor de Deus. Existe toda essa dimensão infinita, superior, mas tem também a nossa dimensão humana, que é essa força que a gente passa, que é chamada então aquilo que nós estamos conversando hoje, a frequência. Mais uma vez juntos, né, cada vez mais caminhando, né, para que possamos melhorar o nosso interior e a nossa vida. Aquele abraço.